Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus. Nós estamos aqui para mais um encontro nosso de conexão. Por enquanto nós estamos fazendo isso de forma virtual, mas em breve, com a graça de Deus, nós vamos poder nos reunir novamente nos lares. Quem aqui não está com saudade de que isso aconteça? Enquanto isso, enquanto Deus não nos dá esta graça de podermos nos reunir presencial, nós vamos continuar nossos encontros online. E vamos pedir para que Deus nos abençoe nessa noite, para que seja uma benção, que nós possamos ser edificados. Então nós vamos orar. Amém? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Ok? Então vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra. Fala aos nossos corações, encha-nos com teu Espírito Santo e que nós possamos crescer nesta noite como igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós estamos estudando o tema conversão, certo? Tem sido estudos maravilhosos. Se você ainda não viu, tá ali na nossa no canal da nossa igreja. Eu vou pedir para que os rapazes ali que cuidam dessa parte aí de tecnologia façam pastas com playlists. Então nós estamos tratando agora sobre o tema conversão, é uma série, certo? E hoje nós vamos falar sobre será que eu creio? Esse é o tema da nossa meditação nesta noite. Será que eu creio de verdade? Será que a minha fé ela pode ser autenticada? O que a palavra de Deus diz sobre isso? 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, diz o seguinte: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. E é isso que nós vamos fazer nesta noite. Um autoexame da nossa fé. Será que a sua fé é autêntica? E é isso que nós vamos tratar. E aí eu começo com uma pergunta para nossa discussão aqui e eu quero que você responda aí no chat. Quais as principais evidências de alguém que creu no Evangelho? Então, se a nossa fé ela pode ser avaliada, ela pode ser testada, provada, quais são as principais evidências de alguém que creu no Evangelho? Então eu vou dar algum tempo aqui para você responder aí no chat, tá? Então, responde aí, quais as principais evidências? Deixa eu marcar aqui, certo? Então vamos lá. Quais as principais evidências de alguém que creu no Evangelho? Coloque aí, eu vou participar junto com vocês também, tá? Quais as principais evidências de alguém que creu no Evangelho? É muito importante a tua participação, certo? Não deixa de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, é muito importante também, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está participando nessa noite, se inscreva, assine, clica ali no sininho para que toda vez que sair um vídeo novo você seja notificado. Se você gostar deste vídeo, dá um joinha, é muito importante, tá? Quais as principais evidências de alguém que creu no Evangelho? Responde aí para nós. Isso, vamos respondendo. Quais as principais evidências de alguém que creu no Evangelho? Quais são as principais evidências? Olha, essa pessoa creu. Como é que eu sei que ela creu? Né? Quais são as principais evidências? Esse tema ele é muito importante. O tema desta noite. Existe uma falsa segurança nos nossos dias em relação à salvação. E é isso que nós vamos tentar perceber nesta noite, tá? Então vamos lá. Você pode continuar ainda escrevendo aí, tá? E vamos tentar entender. Muita gente usa esse texto, Romanos 10, 9, e de forma errada. O que ele diz? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e
crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, algumas pessoas acreditam o seguinte: se eu fizer uma oração, se eu for ali à frente, quando o pregador fizer um apelo e eu aceitar Jesus como meu Salvador e fizer a oração ali de forma pública, eu fui salvo. Olha, pode acontecer que sim, que a pessoa que fizer essa oração, ela seja realmente salva naquele momento. Mas a evidência dela ser salva não está apenas em fazer uma oração em público. E é isso que nós vamos ver nessa noite. E tem muitas pessoas que aceitaram a Jesus num apelo que foi feito ali na pregação, no momento da pregação, e acham que estão salvas porque foram ali à frente e fizeram a oração. Só que não dão evidências de uma pessoa que realmente creu. E é isso que nós vamos ver. Tessalônica é um modelo para nós, a igreja de Tessalônica. O que significa então crer? Nós vamos ver com alguns versículos agora, através dessa igreja, a igreja de Tessalônica. Olha o que Paulo diz sobre esta igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês, diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, olha só, uma igreja que trabalhava fielmente, seus atos de amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte: quando nós oramos e nos lembramos de vocês, nós agradecemos a Deus, porque vocês têm trabalhado fielmente, vocês têm demonstrado o amor de forma prática e visível, e vocês têm uma firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua. Ele vai dizer que isso é a evidência, essas atitudes são evidências da obra do Espírito Santo naquela igreja. Olha o verso 4 e o 5 do capítulo 1. Sabemos, irmãos, olha como ele começa esse parágrafo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Sabe o que Paulo está dizendo? É possível confirmar a fé de vocês. É possível autenticar que vocês são salvos, que vocês são amados por Deus e foram escolhidos por Deus. Aí ele continua. Pois, quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo agiu, lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Então a primeira coisa que a gente vai perceber em alguém que creu de verdade no Evangelho, essa pessoa ela foi regenerada pelo Espírito Santo. Paulo diz, olha, o Espírito Santo deu plena certeza para que vocês depositassem a fé de vocês naquilo que foi proclamado a vocês, naquilo que foi dito a vocês. O Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade aquilo que nós dizíamos. Então, é a obra do Espírito Santo. E essa obra do Espírito Santo, a regeneração, ela vai refletir na nossa vida, no nosso dia a dia. E é isso que nós vamos ver. O que acontece numa pessoa que foi salva? Então, primeiro, ela é regenerada pelo Espírito Santo. Segundo, confiança em Deus. Olha o que diz o verso de número 6. Verso de número 6. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Então, quando eles creram no Evangelho, aquela igreja ali na cidade de Tessalônica, o que aconteceu quando eles creram no Evangelho? Houve uma grande perseguição. Mas isso aí não abafou a alegria no coração deles. Então, assim, em meio a um grande sofrimento, eles estavam alegres. Parece até contraditório. Então, qual é a evidência de alguém que creu? Interessante, irmãos, a nossa fé, ela é provada, Pedro vai dizer,
na sua carta, o apóstolo Pedro, que a nossa fé ela é provada no fogo. Então, assim, o sofrimento vai dizer se realmente nós temos fé e confiança em Deus, se nós realmente temos Cristo como nosso Senhor. O sofrimento, ele é um teste para a nossa fé, né? Aí ele continua. Olha o verso de número 8. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a fé é algo que pode ser visto. A fé pode ser vista pelas pessoas, irmãos. A fé desta igreja se tornou conhecida em todo lugar. Então, a pergunta no início ali, será que quais são as evidências de alguém que creu? Né? A fé dessa pessoa, e fé significa confiança, é descansar, colocar a nossa confiança em Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador. Então, essa fé ela deve ser conhecida. Como é que você sabe se você creu? Como que as pessoas enxergam a confiança que você tem em Cristo? Será que é possível ver em você? E isso vale para mim também, né? Quando eu falo você, nós. Será que é possível ver o quanto nós confiamos em Cristo? Será que as pessoas podem ver? A nossa fé, ela é conhecida em todo lugar que nós vamos? Olha como é sério, irmãos. E em terceiro lugar, a pessoa que creu, ela se torna um modelo de crescimento. Olha o que diz o verso de número 6, no finalzinho ali, né? Então eles receberam em meio ao sofrimento a palavra, a mensagem com a alegria do Espírito Santo e se tornaram o quê? Imitadores nossos e do Senhor. Então, assim, uma pessoa que creu no Evangelho, ela passa a ser discipulada por outras pessoas. E ela passa a imitar a fé daqueles mais velhos, né, dos mais experientes. E aí no verso 9, olha o que diz: pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Duas coisas aqui. O que estava sendo comentado sobre esta igreja? Nós já vimos lá sobre a fé deles, e agora está falando de algo mais prático. Está falando da hospitalidade desta igreja. Era algo que era possível ser detectada. A hospitalidade era visível. E a hospitalidade é uma evidência da nossa fé. Certo? Como as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram. E a outra coisa, a conversão. Eles deixaram os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Era nítido que eles mudaram de vida. Eles eram idólatras, agora eles não eram mais. Eles abandonaram os ídolos e isso era visível. Eles mudaram de vida e era uma mudança radical. Então, eles se tornaram um modelo. Né? Será que você pode dizer isso da sua fé? Olha o verso de número 10. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Outra coisa que as pessoas percebiam na vida daquela igreja de Tessalônica, que eles ansiavam pela volta de Jesus. E não só isso, eles tinham, essa era a esperança deles. Será que as pessoas podem olhar para a tua vida e ver que a tua esperança é a volta de Jesus? Ou a tua esperança está em outra coisa? No governo, num emprego melhor? Será que as pessoas podem perceber em você que a sua maior esperança é a volta de Jesus Cristo?
Isso que nós estamos vendo aqui são evidências da fé, certo? Tessalônica, então, é um modelo para nós. O que a gente vê nesta igreja? A obra regeneradora do Espírito Santo. O Espírito Santo mudou a vida deles. Levou eles a crer na mensagem que o apóstolo Paulo pregou ali. Depois a gente vê que eles confiavam em Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, eles estavam alegres. Certo? E eles se tornaram um modelo de crescimento. Eles eram acolhedores, eles abandonaram os ídolos e eles esperavam. A esperança deles era na volta de Jesus Cristo, na segunda vinda de Jesus. Então, isso é muito sério. Será que as pessoas podem ver isso em nós? Certo? Então, a fé deles era conhecida. A palavra também repercutiu dali. Eles se tornaram pregadores, aquela igreja proclamava o evangelho. Eles eram hospitaleiros, a conversão era algo nítido ali na vida deles. Era possível ver que eles se converteram de fato e eles tinham esperança na volta de Jesus Cristo. Essa era a esperança deles. Existe um dado curioso assim na carta aos Tessalonicenses. Todo capítulo termina falando sobre a volta de Jesus. Se você pegar ali, são 5 capítulos, a primeira carta, todo finalzinho termina falando sobre a volta de Jesus. Então, final do capítulo 1 vai falar sobre a volta de Cristo. Final do capítulo 2. Então, é bem interessante isso. E é uma igreja que realmente tinha uma firme esperança. E estas coisas aí são marcas de alguém que creu de verdade, tá? Agora, olha só esse texto de Tiago. Tiago 2, 17 e 19. Nós estamos fazendo o que nesta noite? Um autoexame sobre a nossa fé. A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Certo? Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Que a fé ela pode ser intelectual e até emocional, mas não ser uma fé salvífica. O que isso quer dizer? Os demônios, intelectualmente, eles creem que Deus existe. Alguém já disse que não existe demônio ateu. Eles creem que Deus existe. E até se emocionam, eles tremem. Né? Uma emoção ali de medo, é claro, de pavor, mas eles têm uma reação emocional diante de Deus, mas não são salvos. Porque o que falta neles? A obediência, a prática das boas obras. Então, qual é a marca de alguém que creu? A gente viu na igreja de Tessalônica, hospitalidade, alegria no Espírito Santo, proclamação do Evangelho, esperança na volta de Jesus Cristo. São evidências. Dizer que você creu em Jesus e até mesmo foi batizado, aceitou Jesus, isso aí não quer dizer muita coisa. E às vezes pode não dizer nada. Tem que ter fruto. Uma fé que não revela os frutos é uma fé morta. Certo? Então, nós vamos agora caminhando já para o fim, né? Nós temos ainda mais alguns minutos aí. E nós vamos ver 8 maneiras pelas quais podemos ajudar uns aos outros na igreja local a responder a pergunta: será que eu creio? Então, este livro é o livro que nós estamos usando para esta série, Conversão, como Deus cria um povo, do Michael Lawrence. Né? Então, ele dá aqui para nós 8 maneiras pelas quais nós podemos ajudar uns aos outros na igreja local a responder a pergunta: será que eu creio? Então vamos lá. Primeira coisa, uma forma de nós ajudarmos uns aos outros sobre a nossa fé, para nós não nos iludirmos, acharmos que nós cremos quando na verdade não cremos. Então, olha só o que ele diz: desacelere o processo de aceitação de membros. Sabe o que ele está dizendo? Não vá recebendo no hall de membros, de forma rápida, as pessoas que estão chegando na igreja.
certo? Por quê, irmãos? Porque quando você recebe alguém como membro, você está autenticando aquela pessoa, você está dizendo que ela é salva. Por quê? Quem deve ser membro de uma igreja? Quem é salvo. Então, por isso que ele fala, ó, vá com calma, não tenha pressa. Porque, olha só, desse modo, não apenas os candidatos a membros terão tempo de conhecer a igreja, porque às vezes também a pessoa que está chegando, ela pode estar entrando num barco furado, né? Então, assim, é segurança para quem está vindo e para quem está recebendo, certo? Terão tempo de conhecer a igreja, mas a igreja terá tempo de conhecer os candidatos e observar evidências da obra do Espírito Santo em sua vida. Então, assim, membresia de uma igreja a membresia de uma igreja deve ser de pessoas salvas. Então, antes de recebermos alguém na membresia, nós temos que procurar os frutos e as evidências ali de que essa pessoa realmente creu em Jesus Cristo, certo? Segundo, providencie para que pastores ou presbíteros realizem as entrevistas com os candidatos. Então, assim, a liderança ter uma conversa, né, informal ali, alguns encontros com essas pessoas que estão chegando na igreja e querem ser membros. Porque qual que é o objetivo disso? O objetivo é entender o que aconteceu na vida da pessoa, como Jesus a transformou e continua a transformá-la e ouvir sua esperança no evangelho. Então é importante, nesses encontros, saber como que foi a experiência dessa pessoa de conversão, qual que é o entendimento que ela tem do evangelho, né? Por que ela quer ser membro desta igreja. Então é isso, irmãos, isso aí ajuda a pessoa e também protege a igreja. Terceiro, reveja suas práticas de batismo e da ceia do Senhor. É a mesma coisa, né? A gente não deve ir batizando as pessoas apenas na emoção. O batismo, para nós que somos de uma igreja batista, de linha reformada, nós acreditamos o seguinte, que o batismo ele deve ser administrado em pessoas salvas. O batismo não é para salvar. O batismo é para declarar publicamente que aquela pessoa foi salva. Então, olha só, reserve tempo no culto principal, para ouvir testemunhos de batismo. Não de orações feitas, mas de vidas transformadas. Nós costumamos fazer isso na Assembleia. Quando nós vamos receber alguém, então ou aquela pessoa vai passar por um batismo, ela conta a sua experiência de conversão para a igreja. Então isso é muito importante, né? O que ele está dizendo aqui? Não apenas assim, eu fui à frente e aceitei Jesus, mas testemunho de uma vida transformada. Isso é muito importante, tá? Agora, em relação à ceia, né? Reveja suas práticas de batismo e da ceia do Senhor. Quanto à ceia do Senhor, não diga que a mesa é para todos. Explique quem deve participar da ceia. Membros batizados de igrejas locais que pregam o evangelho. Então, às vezes, alguém está nos visitando de uma outra igreja evangélica. Ele pode participar da ceia. Se aquela igreja onde ele congrega, onde ele é membro, é uma igreja que prega o evangelho. E se ele é um crente batizado, essa é a ideia de proteger a mesa. Na semana antes da ceia, incentive os membros a examinarem seu coração e seus relacionamentos. Então, a ceia do Senhor é para discípulos, certo? E discípulo é alguém que se entregou a Jesus Cristo e obedece às ordenanças. E uma das ordenanças é o batismo. O batismo é uma declaração daquilo que Cristo fez em mim. Então, se Cristo me salvou, eu tenho que declarar isso publicamente, através do batismo, certo? E a ceia são para essas pessoas. Quarto, precisamos ter cuidado especial ao dar garantias a crianças a respeito de sua fé. Irmãos, um outro ponto que eu achei interessante esse aqui. Às vezes, a gente se empolga, né, com as crianças. Emocionalmente, nós nos empolgamos. E quando elas começam a declarar a fé delas.
Primeiro, porque elas são mais puras, mais inocentes, certo? E aí a gente acaba até batizando crianças que não demonstram na prática que foram transformadas. Então a gente não precisa ter pressa com as crianças. Eu me lembro que meu filho ele queria batizar com 8 anos, né? 8 ou 9, eu não sei. Daí ele só foi ser batizado 1 ano, 2 anos depois. Não precisa ter pressa com as crianças. É importante nós avaliarmos se realmente elas tiveram um encontro com Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja, né? Ver as evidências de fruto de transformação. Ó. É uma garantia precoce ou infundada pode agir como uma vacina contra a fé verdadeira. Às vezes nós estamos até fazendo mal para aquela criança. Nós estamos fazendo ela acreditar que ela é salva quando ela não é. Então convide as crianças a crer. Ensine-as e edifique-as na fé. Né? Quando expressarem a fé verdadeira, celebre. Lembre-se, porém, de que a verdadeira prova de fé é a confiança que precisa de tempo e oportunidade para ser evidenciada. Não há uma idade definida para que isso aconteça. Né? Algumas igrejas dizem assim, não, tem que batizar com 12 anos. Não existe nada na Bíblia que comprove isso. Né? Então, assim, nós batistas, nós batizamos aqueles que creem. Nós somos credobatistas, né? Então, assim, nós batizamos aqueles que creem. Então, assim, se a criança, ela creu e ela demonstra evidências de transformação, e quem melhor para autenticar isso são os pais, a família. E a igreja também deve procurar estes frutos de transformação, para então batizar. Quinto, torne a membresia algo significativo. Irmãos, eu estava conversando hoje com o pastor Davi Munhoz, amigo da nossa igreja. Eu acredito que uma das coisas mais assim, uma das coisas que a igreja brasileira precisa entender é sobre a importância da membresia. Uma das coisas mais importantes que a igreja brasileira precisa entender é a importância da membresia. Eu acredito que esse é um ponto assim que, de forma quase geral, as igrejas falham. As igrejas falham no entendimento bíblico e profundo sobre membresia. Então, nós temos que mostrar que ser membro é algo muito sério. Muito sério. Não é brincadeira. Né? A membresia, ela não é uma lista de nomes de pessoas que em algum momento se ligaram à sua igreja. Não é uma lista. É uma rede atual de relacionamentos públicos que envolvem prestação de contas. Tem gente que quer ser membro, mas não quer ter compromisso. Olha, eu tô para dizer, eu vou repetir. Um dos maiores equívocos, uma das coisas que mais a igreja brasileira hoje tem falta de entendimento, é sobre o evangelho e sobre membresia. O que é o evangelho e o que significa ser membro. E na verdade uma coisa está ligada à outra. Né? Então, assim, tem muitas pessoas que querem ser membros de uma igreja e levam a coisa de qualquer jeito. Certo? E eu ouvi dizer, né, numa igreja lá no Paraguai, que quando eles vão desligar membros que não têm compromisso, as pessoas ficam apavoradas. Não pode desligar esse membro. Não, a gente não pode desligar ele do hall de membros. Temos que manter ele a qualquer custo, de qualquer jeito. E a pessoa está mostrando para os outros que ser membro é ser como ele. Olha só o perigo. Mas isso não acontece aqui nas igrejas em Bauru, jamais. Isso aí eu fiquei sabendo numa igreja lá no Paraguai. Né? Então olha só, ser membro
é uma rede de relacionamentos públicos que envolve prestação de contas. Ajudamos uns aos outros a saber que cremos ao participarmos dos cultos públicos da igreja com regularidade e ao edificar a vida uns dos outros. Se você não está presente e envolvido, edificando sua vida na igreja, como pode ajudar outros a saber que creem? E como eles podem ajudá-lo? Certo? Então, assim, tem muita gente que quer ser membro de uma igreja. E às vezes eu não sei nem por que quer ser membro. Tem pessoas que eu acho que é o que eu falei, é o entendimento errado sobre membresia. Tem gente que acha que ser membro de uma igreja é ter o nome escrito lá no livro da vida. E não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Seu nome não vai parar no livro da vida quando você se torna membro de uma igreja, mas quando você deposita sua fé em Cristo. E quando a sua fé ela é autenticada com frutos, com obras, certo? Sexto lugar, pratique a disciplina eclesiástica. O que significa a disciplina eclesiástica? Eclesiástico vem de igreja, aqui, de eclésia, né? Ela não significa que você não gosta de alguém ou que está bravo com alguém. A disciplina é a correção, certo? E isso tem que ser praticado. Disciplina eclesiástica significa que você não tem mais as evidências necessárias para garantir a uma pessoa que ela crê. Então, qual que é a função da disciplina? É dizer para aquela pessoa que está sendo disciplinada que ela não está dando evidências de alguém que creu em Jesus Cristo. E isso, irmãos, é amor. Porque aquela pessoa pode achar que ela é salva vivendo de qualquer jeito. E a disciplina vai dizer, não, meu irmão. Você não pode viver de qualquer jeito achando que está salvo. Então nós estamos corrigindo você. Para que você se arrependa. É uma correção para que você volte para os caminhos do Senhor. Certo? E aí ele continua. Pode ser resultado de pecado recorrente sem arrependimento. Mas também pode acontecer porque alguns se distanciaram da igreja. De modo que ela não tem mais conhecimento sobre a vida deles. Então nós estamos dizendo para as pessoas, olha, nós nem sabemos se vocês estão na fé. Vocês que se distanciaram, então vocês estão sendo disciplinados. E se você tem problema com disciplina, leia Mateus 18. O próprio Cristo nos ordenando a praticar a disciplina eclesiástica. E, se você quiser, leia o Novo Testamento. Existem 13 textos no Novo Testamento sobre disciplina, tá? Quem sabe um dia a gente prepara também uma aula sobre isso aí. Já fizemos isso várias vezes em nossa igreja, tá? Essas aulas já foram dadas mais de uma vez, com certeza, né? Independente do motivo, a disciplina eclesiástica é um ato de amor. Todos podemos nos enganar a respeito de nós mesmos. Sabe o que é disciplina? Imagine uma pessoa dentro de uma casa pegando fogo. Então, não disciplinar é ver aquele irmão dentro da casa lá e ficar quieto. Ele está lá dentro, numa casa que está pegando fogo, e a gente, não, eu não posso corrigir esse irmão, não posso chamar a atenção dele, porque, né, a gente não deve julgar, não é isso que as pessoas dizem? Na verdade é uma falta de amor. Você está vendo aquele irmão, ele vai morrer queimado e você não o tira de lá. Às vezes, para tirar essa pessoa, você precisa ser duro, firme com essa pessoa. Certo? Então é isso. A disciplina é um ato de amor. É você dizer para aquele irmão, irmão, você está brincando com fogo. E quem brinca com fogo se queima. Certo? Uma analogia aí, o brincar com fogo é o brincar com o pecado, tá? Então, a disciplina eclesiástica significa que a congregação não consolará a si mesma, nem a qualquer outra pessoa falsamente ao dizer, pelo menos ele fez uma oração aceitando a Cristo quando era criança. Ele não dá evidência nenhuma de que é crente, mas ele fez uma oração. Então, antes, por amor, a igreja não se satisfaz com a fé histórica. Fé histórica aqui é a fé lá daquela pessoa que diz, um dia eu fui à frente e aceitei Jesus. Tá? Lembrando, isso
é importante, mas não é só isso. A fé ela deve ser autenticada. E também não deixa que você se satisfaça com ela. Então o autor está dizendo o seguinte, a gente também não vai deixar você se satisfazer apenas com uma fé histórica. Uma fé que não dá frutos. Uma fé sem obras. Porque uma fé sem obras é igual à fé dos demônios. Os demônios creem que existe um Deus. Eles até tremem, em alguns momentos eles se emocionam. Mas eles não vivem para a glória de Deus em obediência aos mandamentos de Deus. Tá? Sétimo, faça do evangelho seu primeiro recurso ao aconselhar e discipular. Irmãos, o evangelho deve ser usado nos nossos aconselhamentos, certo? O evangelho é para os cristãos, pois ele não apenas nos converte, mas também produz em nós mudanças duradouras. Então, o evangelho vai sempre mostrar que a salvação é pela graça, por meio de Jesus Cristo, por meio da morte de Cristo Jesus em nosso lugar, o seu sangue derramado por nós. Então o evangelho ele está sempre moldando e também fortalecendo a nossa fé. Então uma forma de fortalecer a fé das pessoas no aconselhamento é através do evangelho, certo? Em oitavo e último lugar, lembre-se de que o encorajamento é muito mais importante nos relacionamentos que a prestação de contas. O que ele quer dizer com isso? Quando vir um irmão ou uma irmã ou um irmão amado vivendo de modo incoerente com a fé, fale com mansidão e amor para corrigir, exortar ou mesmo repreender essa pessoa. Então assim, encorajar significa exortar a pessoa com amor. Então assim, lembre-se que o encorajamento é muito mais importante. Encoraje essa pessoa. Faça ela lembrar da importância, do compromisso que ela fez, quando ela decidiu se batizar, quando ela se entregou a Cristo Jesus. Fale da importância, da experiência que ela teve com Cristo, do que ela já conhece de Cristo, para que ela mude de vida. Encoraje essa pessoa a mudar com mansidão e amor. E outra coisa importante, mais importante ainda, porém, quando observar a fé, esperança e amor, destaque essas características sem demora. Então, assim, às vezes a gente vai ver uma pessoa fazendo algo de errado que não condiz com a fé, nós temos que ir lá e corrigir com amor. Mas se nós também estamos enxergando o crescimento dessa pessoa, nós temos que falar para ela o quanto ela está crescendo. Encorajar ela, né? Dizer para ela, irmão, como você mudou. Eu lembro quando você chegou aqui, todo sujo pelo pecado, cheio de carrapichos, né? Você era uma ovelha, olha, magrinha, surrada pelo pecado. Mas como você mudou? Como você está mais manso? Como você cresceu? Como você cresceu no conhecimento bíblico? Como você cresceu em oração, em maturidade? Isso aí é importante para a pessoa. Porque às vezes nós temos dificuldade de enxergarmos em nós mesmos o crescimento, certo? Então isso ajuda a fortalecer a nossa fé. Não é o que Paulo fez com a igreja de Tessalônica? Ele não escreve uma carta, não só para a igreja de Tessalônica, mas elogiando aquilo que ele estava enxergando naquela igreja? É isso, irmãos, que é o encorajamento. Olha o que ele diz, por vezes é difícil darmos garantias a nós mesmos a respeito de nossa fé. Então, assim, às vezes é difícil a gente olhar para nós mesmos e darmos garantias. Nossa, como eu cresci, como eu melhorei, né? Porque daí vira orgulho. Nossos pecados estão sempre diante de nós e encobrindo a nossa visão. Então, nossa perspectiva muitas vezes é dominada pelas falhas do presente e pelo pecado que nos pressiona. Certo? Às vezes a gente tem dificuldade de ver o quanto Deus já operou em nós mesmos. Então nós precisamos que alguém nos diga. Porque nós temos a tendência de ver mais os nossos próprios erros do que os acertos, do que o nosso crescimento. Então nessas horas, olha o que ele diz. Precisamos que outra pessoa olhe para nós e chame nossa atenção para o crescimento de longo prazo. A confiança presente e o
e o fruto do Espírito que muitas vezes não conseguimos enxergar em nós mesmos. Então é muito importante o encorajamento, certo? E aí ele termina com essa frase, né? O Michael Lawrence, desse livro aí que nós estamos estudando. Será que eu creio? O que você acha depois dessa aula? Será que eu creio? Será que você crê? Tantos crentes procuram levar a vida cristã por sua própria conta. Tantas igrejas praticam um cristianismo diluído, de consumo, que nos deixa sozinhos e torna difícil responder a essa pergunta. Em igrejas onde não existe nem mesmo membresia, onde não existe esse cuidado, irmãos, fica difícil da pessoa saber se ela é salva, porque ela não tem, sabe, igrejas onde as pessoas só entram, assistem ali a programação e vão embora, não tem relacionamento, né? São modelos de consumo isso aí. Então fica difícil a pessoa saber se ela está errando ou se ela está acertando. Agora olha o que ele diz: louvado seja Deus pelas igrejas locais saudáveis, pois nenhum de nós é capaz de empreender essa jornada sozinho. Preciso saber se creio ou se estou me iludindo. E você também. Isso significa que precisamos da igreja. Se você estiver com alguém agora aí, e você está assistindo, pergunte para a pessoa: você enxerga em mim uma fé autêntica, uma fé em Cristo? Pergunte. Pergunte para a pessoa que está junto com você, pergunte para um irmão. Irmão, seja sincero comigo, você tem enxergado em mim uma fé em Cristo autêntica? Que Deus possa nos abençoar e que realmente a nossa fé ela dê evidências, seja uma fé que mostre realmente que de fato nós cremos em Cristo Jesus. Agora, se a sua fé não é uma fé que nós podemos encontrar frutos desta fé, então eu quero te convidar nesta noite a crer em Jesus Cristo, a se lançar nele, a entregar sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Cristo, mas entregue toda a sua vida, todas as áreas da sua vida, e deixe ele te guiar. Deixe que o Espírito Santo transforme o teu coração e você se torne uma nova pessoa. E ao se tornar uma nova pessoa, você viva para Cristo, não viva mais para si mesmo. Alguém que creu em Cristo Jesus não vive mais para si, para os seus caprichos, não vive mais para satisfazer os seus desejos carnais, mas vive para a glória de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai Santo, nós queremos te louvar nesta noite, pelo estudo, pela meditação, que a nossa fé, Pai, possa ser comprovada, atestada, para a glória do teu nome. E se não estamos na fé, Pai, que o Senhor nos salve nesta noite, que o Senhor nos transforme. Se existe alguém nos assistindo e nos ouvindo, que não tem certeza da salvação e que não tem dado evidências de que realmente creu em Jesus Cristo, que esta pessoa seja salva nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe a sua vida e um bom restante de semana aí, tá? Um abraço. Deus abençoe.